Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui para estudar um pouquinho. Gratidão ao Pai, gratidão a Jesus pela oportunidade que temos. Que a gente aproveite ao máximo esses minutos que vamos ficar aqui estudando. Nós estamos estudando o livro Os Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. E nós vamos falar hoje de desapego. Olha que interessante o tema. Desapego. O interessante é que o Hamed, ele pega um tema e trabalha esse tema de duas formas, com dois pontos de vista. O primeiro, hoje, ele trata do desapego defensivo. Olha que interessante isso. Desapego defensivo. Eu fiquei admirado do ponto de vista do irmão, né? Do espírito. Porque a gente sempre pensa o desapego daquela coisa de largar uma coisa que não convém. E ele aqui fala do desapego como uma forma de nos proteger de alguma virtude, de alguma coisa que a gente precisa fazer. Nós vamos ficar admirados com a colocação do benfeitor. Ele começa dizendo: não adianta fecharmos as cortinas da alma a fim de levarmos uma vida de sonhos. Interessante isso. Não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo, ou resignação neurótica, e não uma virtude genuína. Ele está chamando a nossa atenção aqui para a vida espiritual. Chamando para nós a vida espiritual. E eu lembro da fala de Jesus no Evangelho, quando ele diz para nós assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, o Hamed vai chamar a atenção que não adianta desconsiderar as questões da alma. Traduzindo em miúdos, ficar enrolando, desatento nas coisas que são realmente valorosas, deixando para depois as virtudes, os talentos que temos que multiplicar, que temos que trabalhar. E aí ele fala: denominamos desapego defensivo o mecanismo de fuga da realidade. Denominamos desapego defensivo o mecanismo de fuga da realidade, utilizando de forma inconsciente ou não, por pessoas que possuem um constrangimento autoimposto proveniente do medo de amar, ou mesmo de se perder na sede de amor por objetos, pessoas ou ideias, e de serem absorvidas por enorme necessidade de dependência e submissão fora do próprio controle. Interessante que ele novamente nos fala a questão da realidade. Qual é a nossa realidade? Somos filhos de Papai do Céu, de Deus, do Criador. Alguém, por amor, nos criou. Esse é um ponto de realidade que a gente não pode negar. Outro ponto: somos espíritos imortais. Estamos passando por uma experiência. Eu gosto de uma frase do padre Philippe de Chardin. Ele fala assim: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana.
Essa é a nossa realidade. E a gente costuma inverter isso. Nós viemos com o plano A, tudo bonitinho, tudo preparado, família tudo bacana, tarefas todas preparadas, tudo muito orquestrado. E aí chega aqui, a gente começa a construir um plano B, dentro dos nossos saberes que estão desconectados com a nossa realidade espiritual. Queremos viver como seres humanos, desconectado das coisas espirituais. Vai dar um bom resultado, amigos? Não vai dar um bom resultado. Vamos ter aflições, provas mais árduas, desafios maiores no nosso dia a dia? Sim. Por quê? Porque estamos desconectados da realidade. Somos espíritos, estamos aqui de passagem. Precisamos utilizar cada minuto, cada dia para lapidarmos de acordo com a lei divina. Eu sei que é desafiador, mas é a realidade. O Evangelho, Jesus traz para nós essa grande notícia, essa grande boa nova. Trabalhemos por amor a tudo, a todo instante. Ele precisa ser o nosso desejo de respirar, comer, dormir, pensar, amor. Nós devemos ter esse como nosso objeto maior de vida. Nos amar. Amigos e amigas, quantas vezes nós esquecemos de ser carinhosos conosco ao longo do dia? Quantas vezes nós esquecemos de olhar e dar graças ao bom Pai pela arquitetura do meu dia, a casa, a cama, o sofá, as cobertas, o sol, o teto, o ar, nosso corpo. Todas essas ferramentas para que nós cumpramos o nosso para casa. Olha que bacana isso. E isso só é bem saboreado por nós se estivermos antenados na realidade. Eu gosto sempre de perguntar: qual que é a pessoa mais importante na nossa vida? Qual a pessoa mais importante na nossa vida? Exatamente. Nós viemos aqui sair da ignorância para a sabedoria. Ignorância do não saber, tá, gente? Cada degrau que a gente alcança, cada conhecimento que a gente alcança, a gente agrada a Deus. Cada ação positiva, nós estamos aprendendo a amar. Cada momento que a gente se preocupa conosco, nesse conceito de realidade do mundo espiritual, nós estamos nos preparando para nos tornarmos um Cristo. A gente devia viver isso com mais intensidade. Eu não estou aqui para passar férias, para curtir. Eu estou aqui para me trabalhar. Eu sou um diamante bruto e necessito da família para poder criar aquele atrito. Necessito do trabalho para criar outro tipo de atrito. Necessito do trabalho na empresa. Necessito da casa espírita. Necessito do Evangelho. Gente, como o Evangelho cria atrito conosco. Como ele cria vários pontos de atrito. Olha que interessante a gente tentar voltar para a realidade. Deixar de viver com V minúsculo para começar a viver com V maiúsculo. Consciência. Lembra de uma frase antiga? Eu gosto muito dela. Ela fala assim: mente sã, corpo são. Não é assim? Olha que interessante isso. Nos remete para uma outra realidade, que é o que pensamos.
que é o grande gerador da sociedade. Como eu estou? Observemos o nosso pensar. Quando a gente acorda de manhã, quais são os nossos objetivos? Aí tem uma outra lição muito bacana que está lá no livro Agenda Cristã, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo André Luiz, obrigado André Luiz, chamada Sinais. Olha que interessante. Essa lição, André Luiz fala para nós assim: observe a sua conversa, observe a conversa do outro. O outro fala o tempo todo de esporte. O que está na cabeça dele? O outro fala o tempo todo de comida. O que está preenchendo a cabeça dele? Olha que interessante isso. Então é muito fácil você identificar o outro e a si pelos pensamentos e pelas palavras que as pessoas proferem. Qual é o assunto preferido? Qual é o assunto preferido de fulano? É o que lhe vai à mente, é o que eles preocupam. Leiam, fica de para casa, a lição Sinais no livro Agenda Cristã. E aí o Hamed continua dizendo: por pessoas que possuem um constrangimento autoimposto proveniente do medo de amar. Gente, o amar que ele está falando aqui não é aquele amar para o filhinho, para a esposa, para o esposo. Não é esse amor, não. Ele está falando do amor de perceber que tudo no universo é desenvolvido com base no amor. Aquele pé de limão, aquele trabalho que ele faz, a gente acha que não, ele está só produzindo, não. Aquela é a forma dele amar. A minhoca, qual que é o trabalho da minhoca? Fazer buracos para arejar a terra, para que a gente tenha alimentos de melhor qualidade. Aquele é a forma de amar dela. Todos os insetos, o pernilongo, todos têm um projeto de amor. É o jeito que ele foi programado. Precisa passar por aquele estágio para chegar no próximo. Degraus, degraus, degraus. E aquela é a forma de amar dele. Pernilongo não, aí eu discordo. Pernilongo não. A gente ainda não entendeu que tudo trabalha com base no amor. Desenvolver amigos e amigas. Como nós vamos ficar felizes? O trabalho dele de ao se amar, pela sobrevivência dele, ele tem que ficar alguém para sobreviver. Sim, ele necessita. Não é? Para com ele. Agora o meu amor para com ele é diferente, né? É bacana a gente ter essa percepção que ao desencarnarmos, nós vamos ser avaliados por nós pela quantidade desse amor que Deus nos propõe. É um amor lindo. É um amor que quando a gente desencarnar, a gente fala assim, nossa, não é que eu acertei? Eu acho tão bacana a gente pensar nisso, amigos, porque a gente já entendeu que nesse período, do dia que eu saí da barriguinha da mamãe até o dia que eu desencarnar, eu tenho um projeto. Um projeto no grande projeto da vida. Tem um projetinho muito importante. E esse projeto atual, ele vai repercutir nos meus próximos projetos, nas minhas próximas temporadas, nos próximos capítulos, nas minhas próximas existências. Então, esse capítulo que nós estamos vivendo aqui, se a gente desenvolver esse amor por todos de forma rica, eu terei próximos capítulos maravilhosos, ou melhor dizendo, mais amorosos. Sim? Alguém aqui em casa não mata os bichos, não, sabe? Aí ele vai e pega todos. Aí eu mato o pernilongo, ele vai lá no meio da rua, vai dar na frente, Deus se gosta. Eu falo, eu vou para ele não mata o meu bicho pra mim.
Mas a gente precisa pensar, será que Jesus matava pernilongo, gente? A gente precisa... Não, a gente precisa entender, nós estamos numa casa espírita, que o nosso processo desenvolve pela filosofia. Nós ainda não descobrimos o grande benefício que os animais têm a oferecer para nós. Nós temos problema de visão. Nós enxergamos pouco a grandeza divina. A gente enxerga pouco. Então, quando nós começarmos a nos integrarmos mais a esse amor divino, nada vai nos incomodar. Aí a gente entende a fala de Jesus: em tudo dai graças. Não é? A gente pode colocar uma telinha para poder evitar a entrada do pernilongo, a gente tem outras formas. Mas ele tem uma utilidade. E a gente precisa começar a descobrir a utilidade de tudo. A nossa utilidade na nossa família. Vocês já pensaram nisso? A nossa utilidade no cantinho de Jesus. A nossa utilidade no bairro que a gente mora. A nossa utilidade na cidade. No país. Porque nós temos em nós valores sensacionais que a gente precisa colocar a serviço do outro. Não ter esse desapego defensivo. E aí o benfeitor continua dizendo: esse desapego de proteção tem como base profunda um processo mental ativado tão longo o indivíduo perceba algo ou alguém que tenha grande significado para ele e que, se o perdesse, seria muito doloroso. Nós, adotamos uma atitude de contenção dos sentimentos e se isola com indiferença e desprezo diante do seu mundo sensível. A gente começa a desapegar de gostar dos outros, como um mecanismo de defesa nosso. Eu não posso me entregar, então eu preciso desapegar disso, dessa pessoa. E aí você cria essa proteção. Você se afasta dessa oportunidade de auxiliar. E aí, eu não sei se a gente lembra disso, mas os nossos inimigos, aquelas pessoas que a gente não tem muita afinidade, a gente acha assim: eu vou me afastar dela agora que eu nunca mais vou ter problema com ela. Não é assim que a gente pensa? É um pensamento natural, só que a gente esquece da realidade. Jesus disse, reconciliar e você conquistar e acabar. Isso. Mas a gente esquece da realidade. Esse ex-amigo, ele também é imortal. Nós esquecemos disso. Ou acertamos com ele uma convivência sadia hoje, porque ele está presente, está junto, ou nós vamos que aguardar milênios, centenas de anos, para nos refazer, para ter essa oportunidade de falar, tem hora, um simples me desculpa, me perdoa. Um simples me desculpa, me perdoa. Abraçar. Porque muitas das vezes, gente, as relações nossas que estão em atrito, é necessária a humildade de um dos lados, lembrando do Evangelho do Cristo. Nós somos irmãos. Todos somos irmãos. Nascidos na mesma casa ou não. Os da China, o do Japão, o da África, o da Indonésia, da Rússia, todos nós somos irmãos, uma mesma família. E deveremos criar com esses companheiros laços fraternos. Quando a gente se reúne na fraternidade, não é para a gente aumentar o número de inimizades, é para diminuir. E quantas vezes aqui a gente chega na fraternidade
e tem aquele desafeto das temporadas passadas, dos capítulos passados, e que a gente começa a conviver. Ah, ele também é espírita, né? Então eu vou ter que dar um jeitinho. A gente começa a fazer uma tarefa, campanha do quilo, a evangelização, um estudo, e aí você olha para aquela pessoa e fala, nossa, essa pessoa não me desce. Gente, preste atenção. Quem sabe a gente veio para o grupo exatamente por causa dessa pessoa, para que a gente diminua a animosidade, o atrito. Não percamos a oportunidade de fazer isso. Eu tenho ouvido o livro Nosso Lar, né? Coloco um foninho, na hora que eu estou fazendo alguma coisinha lá, arrumando a casa, fazendo alguma coisa, eu ponho um foninho e estou escutando o Nosso Lar. Né? Gratidão ao Chico, gratidão ao André Luiz. Chega um momento que o André Luiz vai à Câmara de Retificação e ele vai na ala das mulheres. E ele fala no livro, assim, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa nessa ala. E aí ele entra na ala, e quem é que ele não conhece lá? Uma ex-ficante, uma ex-funcionária da casa dele, que ele abusou da condição de patrão daquela funcionária. E ele fica todo sem graça, porque ela estava numa condição não boa. E aí a Narcisa vira para ele e fala assim, não perde oportunidade não, André. Não perde oportunidade não. Auxilia ela. Ajude-a. E aí ele começa a conversar com ela e ela fala assim, olha, sua voz não me é estranha. Aí ele não fala que é ele naquele momento, mas se coloca à disposição dela. Gente, quando a gente tem a consciência, a gente está fazendo um bom negócio, não está? Para a gente, não é? A gente precisa começar a fazer bons negócios para a gente. Detectei uma situação que me é muito desagradável. Eu, com esse conhecimento evangélico, com esse conhecimento espírita, eu preciso falar assim, isso não é constrangimento, isso não é situação complicada, isso é uma oportunidade. Mas quando ocorre, faz uma coisa, aí você junta um grupo para poder dar continuidade naquilo. Aí o grupo se vira contra. Fica feliz. Não, escuta. Aí isso que você falou aí, só que você vai ter perdão e tudo, quanto mais você tenta dialogar para acertar, dá mais conflito. Então, melhor é fazer o quê? Afastar e orar para que tudo dê certo. Para aquelas pessoas, elas continuem aquele caminho que você colocou elas, e você se afasta, mas em oração. Ângela, tem uma forma de pedir perdão que a gente ainda toma alguns tupicão nele. É quando a gente pede perdão e quer explicar. Não pode. Só pede perdão e não tenta justificar, não tenta explicar, só fala assim, fulano, me perdoa, se possível dá um abraço. E se afasta e convive. Porque a gente não sabe explicar as coisas. A gente não sabe, mas a gente precisa conviver. Então o afastamento, muitas das vezes, é porque a gente não sabe novamente se comportar dentro daquela situação. Se a gente está com aquela pessoa, se a gente criou alguma situação complicada, a gente precisa pacificar o nosso coração e identificar a minha parte equivocada. Porque o outro ele tem o direito de ser como ele é. A gente precisa partir desse princípio. Não é porque eu estou pedindo perdão que a pessoa precisa me perdoar. Não é assim que funciona. Eu faço o meu movimento consciente de que eu não fui agradável. E aí, dessa forma, todas as situações que vão me aparecer daqui para frente, eu vou tentar não ser desagradável de novo. Porque tem hora que a gente é desagradável, pede perdão. É desagradável, vai ter que pedir perdão. É desagradável, vai ter que pedir perdão. A gente não muda a gente continua achando que a gente está certo.
E aí, na hora que você tem o primeiro atrito, a pessoa inteligente, a pessoa sábia, a pessoa que tem esse desejo de ter relações boas, no primeiro atrito, você, eu não posso fazer isso nunca mais na vida. Nós precisamos colocar um alerta em nós sobre aquela cena. Nunca mais eu vou fazer aquilo. Diga, Vinícius. Mas se tem o diálogo, igual você falou, não escrita, pede perdão, mas não há compreensão. Ângela, o problema não é o outro, querida. A gente está esperando. É a pessoa, por exemplo, o problema sou eu que vou lá pedir perdão esperando aquela compreensão do outro. Sendo que se eu for pedir perdão, então eu já estou com a compreensão do entendimento melhor. Então eu tenho que procurar entender o outro e fazer a minha parte. Mas aí quando eu me afasto, eu falo, eu me afasto para que o outro também perceba algo, entendeu? Aí eu me afasto em oração. Você cria dois atritos, né? Você já tinha um problema. Você já tinha um problema. Né? Você estava junto e estava um atrito. Né? Junto. Não, mas lembre o seguinte, quando você está junto é a chance de não ter mais atrito. Quando você afasta, você vai criar dois problemas. Porque depois você vai ter que voltar para encontrar, para poder ter uma boa convivência. Por isso que o ideal é um atrito. A pessoa vai entender que eu estou magoada. Não, na verdade, Ângela, você afastou porque você não deu conta da relação. Do jeito que a pessoa é. Não é assim? A gente não consegue conviver com aquela pessoa do jeito que ela é. Então, é interessante, lá no livro O Céu e o Inferno, nossos queridos benfeitores, eles falam para nós dos três passos no Código Penal da Vida Futura. Lá tem os 3 passos. Tá? Primeiro, o perdão, que é o arrependimento. Quando eu percebo que tem alguma coisa complicada ali. Gente, e muitas das vezes a gente esquece que nós causamos desconforto às pessoas. A gente esquece disso. Muitas das vezes a gente acha que é o outro que causa na vida da gente, mas a gente também causa. A gente entrar no ambiente e não dar um bom dia, uma boa tarde, a gente criou um atrito. O inconsciente acaba... Tá? Então a gente precisa lembrar, tem alguma coisa. Então, me arrependi. Eu entrei num estabelecimento, esqueci de dar bom dia para o porteiro, para a faxineira e tudo. O que eu tenho que fazer? Voltar. Arrependi? Volto, peço perdão. Resolveu o problema? Não. Os benfeitores dizem isso. Aí eu vou ter que expiar. O que é expiar? Eu vou estar num local, vai passar pessoas e algumas delas não vão me enxergar. Eu vou sentir, expiação é isso, sentir o que eu causei naquela pessoa. Resolveu o problema? Não. Acabou? Não. O que eu preciso? Reparar. Eu vou ter que reparar aquela situação. Como é que eu vou ter que reparar? Me aproximando daquela pessoa que eu causei aquele desconforto. Eu achava que afastando, entrando em oração... Quem fala isso... A oração funciona em todos os sintomas. Em todos os sintomas. Mas o nosso processo precisa ser um processo de aproximação. Aproximação. Se tem algum problema com alguém, aproveita enquanto está reencarnado. Aproveita. Pede perdão, se possível dá um abraço e não explica nada, não fala nada. A pessoa fala, mas por que você está me pedindo perdão? Porque eu não fui bacana. Eu não fui bacana. E não rende mais não, porque vai dar pano para não. Muitas das vezes dá outra briga por causa da explicação que eu não consigo explicar. Né? É bacana a gente pensar nisso. Dá. E aí ele continua dizendo, de nada. Que bom, Ângela. Ela fala, né? Declara-se desinteressado e frio. Eu tento nessa relação me afastar. E isso eu acho que é um desapego, mas é um desapego defensivo. Que ele fala aqui, o desapego de proteção. Declaro-me desinteressado das pessoas, das coisas, achando que eu não é importante para mim.
A gente denomina isso de desapego defensivo. Isso não é importante. Aí eu me desinteresso, fico frio, mantendo por postura íntima o seguinte pensamento: eu não me importo, quer dizer, não abro as portas do meu sentimento. Aliás, a palavra importar, diz Hamed, vem do latim importare, que é trazer para dentro. Eu não me importo, eu quero isso fora de mim. Não importar, ou trazer para si. Assim, essa pessoa que quer esse desapego defensivo, de proteção, ele não se considera frustrado ou ameaçado pelos conflitos, porquanto supõe ter atingido um real desapego. Quando, na verdade, apenas utiliza uma desistência da expressão, do anseio, da vontade, da satisfação e da realização pessoal, ou seja, restringe e mutila a vida ativa. A gente está num processo com algumas pessoas que a gente precisa conviver, viver com. E aí, quando a gente começa a sentir, se colocar como uma frieza junto àquela pessoa, a gente acha que está se protegendo. Na verdade, a gente está eliminando o contato. Nós estamos tirando aquela pessoa do nosso convívio, esquecendo que ela é uma grande oportunidade para nós. E aí o Hamed continua dizendo, por outro lado, o desapego saudável, aí ele vai tratar do contrário. O desapego saudável é uma vivência que leva ao crescimento íntimo e a uma expansão da consciência. É isso que a gente estava falando aqui. Arrepender, expiar e reparar. Enquanto a experiência defensiva conduz a um bloqueio das sensações, fazendo com que as pessoas vivam numa aparente fuga social, exibindo atos e comportamentos fictícios, envolvidas que estão por uma atmosfera de falsa renúncia e altruísmo. Eu sou pessoa sensacional, fulano, me incomodou, e hoje eu não estou nem aí para ela, desapeguei. Olha que ilusão. A gente acha que está sendo bam. Na verdade, o que está acontecendo é o contrário. Você está aniquilando a pessoa, excluindo ela, deixando de conviver, de se relacionar, de auxiliar, de ser auxiliado, e a gente faz o banimento, não sei se pode usar essa palavra, da nossa vida. Não quero nunca mais ver fulano nem Beltrano. A gente tira ele da nossa vida. E aí o Hamed continua dizendo, é considerada pelos espíritos superiores como duplo egoísmo. A atitude de certos, abre aspas, homens que vivem na reclusão absoluta para fugir aos contatos do mundo. Isso está lá no Livro dos Espíritos, gente, na questão 770. A pergunta assim, o que deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? O que pensar dos que vivem em absoluta reclusão, não quero saber de ninguém, fugindo ao pernicioso contato do mundo? A resposta é um duplo egoísmo. E aí tem a questão A. Mas, pergunta-se, não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Aí os benfeitores espirituais respondem, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. O que eles estão tentando dizer? Quando eu me afasto, eu não estou fazendo bem. Quando eu afasto as pessoas ou as situações que eu preciso aprender, eu não estou fazendo bem. Eu estou fazendo o mal. Então, se eu quero realmente expiar, passar pela experiência,
eu devo buscar o bem naquela relação conflituosa que está se aparecendo na minha vida. E aí ele continua dizendo, evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai em outro. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola, cai no outro. Pois esquece a lei de amor e de caridade. Show de bola, né? Os benfeitores trabalham isso lindamente. Quando eu não quero ter contato com ele, porque eu vou perder as estribeiras, eu vou ficar nervoso. Não é assim? Aí ele fala, aquele que por tal motivo se isola, cai num outro problema. Você tentou escapar de um, você vai cair em outro, você vai criar dois problemas. Pois esquece a lei de amor e de caridade. E aí, não sei se vocês conhecem, acho que todo mundo deve conhecer, a coleção chamada Filosofia Espírita, psicografia do João Nunes Maia, ditado pelo querido Miramês. O Miramês, junto com o João, eles tiveram o trabalho de comentar todas as questões do Livro dos Espíritos. Todas. E aqui nós vamos pegar um trechinho do comentário do Miramês. Olha o que ele fala. A alma que entra em completa reclusão deixa de aprender muitas lições que a iriam instruir crescendo para a vida maior. Amigos, isso é perigoso, sabe por quê? Imagina que nessa reencarnação você se isola de fulano. Aí vai ter outra reencarnação, não vai? Aí naquela, você tem um outro atrito. Aí você se isola do segundo. Aí na outra, você tem contato com fulano. Aí você se isola do terceiro. Imagina lá na frente quantas pessoas nós não colocamos nessa situação. Porque se a gente começa a ter esse desapego, essa forma de conduzir, a gente pode criar um rosário, né? Todo mundo conhece um rosário, que tem aquela quantidade de contas maior do que o terço, para poder resolver lá na frente. Então, o objetivo do nosso estudo, das nossas reflexões junto ao Evangelho de Jesus é: será que eu estou isolando alguém? Será que eu estou evitando alguém? Como é que isso está acontecendo na minha vida? Porque os livros, gente, eles tratam e vêm nos ajudar a analisar a nossa vida. Como é que nós estamos hoje, 20 de dezembro de 2023? Como é que está isso? Então nós precisamos fazer essas análises. Ah, tem alguém bloqueado no Zap? Vamos rever essa questão? Ah, tem alguém na família que tem um tempo que eu não converso? Vamos ligar, vamos pedir desculpa, perdão? Vamos tentar resolver isso? Ah, não, mas ela nem vai me atender. Mas a gente precisa fazer o nosso movimento de acesso a ela. O que ela vai fazer, cabe a ela. Normalmente eles não vão entender, porque não estão na mesma sintonia que a gente. Mas nós não devemos depender da resposta alheia. O que nos move é esse amor e essa caridade que os benfeitores falam para nós, quando a gente busca o bem. E aí o Miramês continua dizendo assim: o egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes, tornando-a cativa de si mesmo e paralisando muitas de suas faculdades espirituais. Olha que interessante isso. Não quero saber. Né? A gente, por exemplo, nos trabalhos, né, nos nossos empregos, vai trabalhar numa empresa, todo mundo é legal, menos fulano. Aí cria uma animosidade ali. Aí você vai para outro emprego. Aí, não, mas pessoa, fulano é terrível, não dou conta. Aí vai para o terceiro. Me veio aqui à mente aquela senhora que vai conversar com o ministro Genésio junto com o André Luiz, lá no livro Nosso Lar, lembra? Que ele pôs ela em tantas atividades para que ela pudesse ter essa oportunidade lá, e ela falou, não tinha condição de trabalhar com fulano, aquele antro, não, mas eu te coloquei no outro, não, mas o coordenador era terrível, não dei conta, e ele vai falando isso, ele vai contando isso, e ela justifica que é impossível.
E aí o que vai acontecendo? Vai se isolando, achando que está fazendo bonito, não é? E não acha isso? O mundo é largo, não é assim que a gente pensa? O mundo é largo, só se aperta nele quem quer. A gente precisa pensar, mas se eu estou juntinho com A, B ou C, é porque esse montinho que eu faço parte é para o meu melhoramento. Então, será que eu não preciso melhorar o meu jeito de tratá-lo? Porque quem sabe eu sou a sombra. Porque a gente nunca acha que é a sombra, né? A gente sempre acha que a gente é a luz, não é assim? Eu sou espírito, eu sou evangélico, né? Eu sou crente, eu sou isso, então eu tenho que viver assim. E se eu for a pessoa que complica os ambientes? A gente tem que avaliar isso. A gente tem que avaliar. Né? E aí ele continua dizendo: Deus nos criou para vivermos em conjunto. Dói essa, né? Deus nos criou para vivermos em conjunto. E para isso nos mostra como exemplo todos os outros reinos que estão sempre em grande atividade, formando conjuntos em trocas incessantes dos valores da vida. O egoísmo na reclusão é duplamente inferior, por deixar inativos os dons, principalmente a caridade. Quando eu me isolo de alguém, quando eu evito alguém, eu estou perdendo a chance de ser caridoso. Estou perdendo a chance de conviver com um irmão. Perdendo a chance. Gente, quando a gente perde a chance, ter nova chance pode ser dificílimo. Ter nova chance pode ser dificílimo. Tem um caso interessante que conta que uma pessoa se desentendeu com a outra em um relacionamento e cada um seguiu o seu caminho e lá na frente um deles optou pelo autoextermínio. E aí, quando ele foi reencarnar numa próxima vez, ele analisando aquele relacionamento, ele teve a necessidade de encontrar de novo com ela. Só que ela estava numa situação tão complicada que ele ia precisar aguardar aproximadamente 350 anos da Terra para encontrar com ela de novo. Olha que complicação, hein? O nosso mau comportamento, o nosso equívoco pode trazer para nós milênios de desconforto. Milênios de desconforto. Eu estava lendo o livro No Mundo Maior e lá o benfeitor, ele tinha todas aquelas qualidades, mas a gente acha que como ele é benfeitor, está tudo resolvido na vida dele, não é assim? Não é assim. Ele ainda tinha algumas arestas, para não falar muitas, a serem resolvidas. Mas ele trabalhou muito bem em si, mas foi criando animosidade, dificuldade ao longo desse caminhar. E aí, como é que ele e nós vamos acertar essa conta? Reencarnando. Ele vai ter que reencarnar, encontrar com esses e aprender a amar e ser caridoso, fraterno. A lei de Deus ninguém corrompe. A lei é de amor. A lei é para que sejamos uma grande família. Então nós vamos ter que nos reaver todas essas amizades que deixamos para trás. Né? Bacana isso. E aí ele continua dizendo, Hamed, não podemos nos esconder atrás de valores sagrados para camuflar conflitos de caráter afetivo, sexual, profissional, cultural e religioso. Isso é escapismo. Olha que interessante, né? Não podemos nos esconder atrás de valores sagrados. Porque a gente muitas das vezes usa a religião para justificar aquela ação. Enfim, uma deserção da participação social é, na verdade, um fenômeno
retardatário do amadurecimento psicológico. Esse tipo de desapego, que parece ter como motivo um imenso desprendimento por bens materiais ou pessoas, comprova, acima de tudo, ser apenas um desejo de fuga ou um receio proveniente do egoísmo. Fulano não sabe, quem sabe é eu. Não é assim o egoísmo? Tudo é para mim, não é assim o egoísmo? Fulano devia me tratar assim, fulano me trata assim. Ah, por que está tudo contra mim? Egoísmo. E a gente esquece da regra de Jesus. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Eu preciso aprender a servir. Mas nós queremos o tempo todo ser servido. A gente quer sentar e todo mundo ficar fazendo tudo para a gente. A gente quer ser rei, rainha. A gente quer que tudo venha à nossa mão. E a gente esquece da realidade. Somos espíritos reencarnados para podermos nos reajustar com aqueles que estão caminhando com a gente. A gente inverte as coisas, né? Não, eu vim para que todo mundo cuide de mim. Ah, mas eu estou cuidando e ninguém me dá o meu valor. É egoísmo, viu, gente? Ninguém me reconhece. É egoísmo. Ninguém me trata bem, eu trato todo mundo bem, mas ninguém me trata bem. Egoísmo. Eu sou tão bonzinho, tão gente boa, tão atencioso, e todo mundo só me taca pedra. Egoísmo. Porque a gente, na verdade, quer aplausos pela conduta que não é aquela coisa que deveria ser simplesmente o meu amor pelo outro. E quando você ama, quando você gosta, você não fica esperando retribuição. Você faz porque é gostoso fazer. No livro Nosso Lar, lá conta que a irmã veneranda, fizeram uma festa para ela quando ela alcançou 1 milhão de bônus horas. 1 milhão de bônus horas. Aí ela agradeceu, pegou o objeto que era o símbolo daquilo e mandou guardar na biblioteca de Nosso Lar. Porque ela não trabalhava mais pelos bônus horas, pelos elogios. Ela tinha entendido que o bem faz bem. Se o outro está achando ou não está achando, não é da nossa competência. Mas nós precisamos sempre estar atuando no bem. 1 milhão de bônus horas. Ela tem para poder doar à vontade, né? Irmã veneranda. Gente, a gente precisa entender isso. Ajudar é ser ajudado. Amar é ser amado. Dar é receber. Dividir é multiplicar. A gente precisa entender tudo que a gente tem é para auxiliar o outro. A nossa intelectualidade, os nossos recursos, tudo é para ajudar o outro. Tudo que Deus dá não é para nos ajudar? Tudo que Deus dá não é para nos ajudar? Por que nós não podemos fazer isso com aqueles que caminham com a gente? Ah, Theo, mas eu vou ficar pobre. A gente pensa nisso. E aí, lá no livro Boa Nova, lindo livro, né? Psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Humberto de Campos, tem uma conversa de Jesus com Judas Iscariotes. E aí Judas, todo preocupado, Senhor, mas nós precisamos encher a bolsa para poder construir o reino que o Senhor está propondo. Aí Jesus olha para ele assim, marotamente, você, esse menino, é terrível esse menino. Vira para ele e fala assim, Judas, quantos reais Deus se utilizou para construir o mundo? Quantos reais? E a gente atrás dos reais, querendo construir a nossa vida. Gente, eu não estou falando que não deva, não.
Eu estou falando que a gente precisa saber usar para a elevação nossa e daqueles que caminham conosco. Aprender com Deus, que sempre dá. Ele é o divino doador. E a gente esquece que a gente é filho. A gente esquece que não vai nos faltar nada. Nada. Quando a gente entra no planeta, quando a gente acorda de manhã, Papai do céu já passou, já providenciou as coisas. A gente tem abundância. A gente não vive mais pelo pãozinho. A gente já trabalha pelo presunto, pelo queijo, né? Antigamente a gente trabalhava pelo pãozinho, que era o pão. Hoje a gente já trabalha pelo presunto, pelo salame, pelo queijo, o queijo está pela hora da morte também, né? A gente já trabalha para isso. Ou seja, a gente está fazendo força pelo prazer de ter os bens. Egoísmo. E aí quando a gente desencarnar, gente, eu não estou fazendo terrorismo não, tá? Eu só estou falando da realidade. Estou falando da realidade. Se nós queremos ir bem, precisamos trabalhar bem o hoje. Eu preciso fazer uma análise da minha vida. A proposta é essa. Está tratando aqui de desapego. Eu preciso fazer isso. A doutrina espírita, ela vem o tempo todo nos provocar raciocínio. É uma filosofia espiritualista que nos traz a informação do que é a verdadeira vida, né? E aí o Hamed continua dizendo: uma atitude autoimposta por dúvidas e desconfiança, insegurança e temor, além de nos autoagredir, olha, isso é interessantíssimo, né? Uma atitude autoimposta por dúvidas e desconfianças, insegurança e amor, além de nos autoagredir. Ele está dizendo o seguinte: se eu estou em dúvida, eu estou me agredindo, porque eu não estou acreditando em Deus, não estou acreditando na providência divina, eu estou esquecendo do Cristo. Se eu estou desconfiando, se eu estou inseguro, se eu estou com temor, o tempo todo eu estou desconfiando da competência divina. Consegue entender isso? E, consequentemente, eu estou me autoagredindo. Essa postura nos afasta do caminho natural e nos desvia do dinamismo evolutivo da vida providencial. Vida providencial aqui escrita em maiúsculo. Essa falta de confiança nos leva a nos desviar do dinamismo evolutivo da vida providencial. Não adianta, entre aspas, fecharmos as cortinas da janela da alma. Eu não quero ver, eu não quero saber das coisas espirituais. Ela está lá. Eu estou só me isolando, mas ela está lá. Ela faz parte da minha vida. Ela faz parte. A fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo ou resignação neurótica e não uma virtude genuína. As criaturas do mundo, diz Hamed, estão cheias de fictícios desapegos que, na realidade, reduzem a visão da verdadeira espiritualidade, dificultando as muitas maneiras de despertar as potências da alma. Amigos, vocês já ouviram a frase que fala assim: abandone as ilusões antes que as ilusões te abandonem? Já escutaram isso? Abandonem as ilusões antes que as ilusões te abandonem. Olha que curioso isso. E aí a frase chama a nossa atenção para observarmos o que temos ao nosso derredor. O que é verdadeiro? O que vai nos acompanhar? Como será esse futuro? Busquemos o que é verdadeiro. E aí o benfeitor continua dizendo: disse que um indivíduo apegado é indeciso
indeciso e inerte, porque perdeu a conexão consigo mesmo. Disse que o indivíduo apegado é indeciso e inerte, porque perdeu a conexão consigo mesmo. Não sabe mais o que quer para si, não mais navega os mares nem desbrava os continentes de seu reino interior. Desviou-se de sua rota existencial. O indivíduo apegado desviou-se da sua rota existencial. Disse Jesus, abre aspas, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida, a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á a vida eterna. Isso está lá em João, capítulo 12, quando Jesus está falando para os discípulos sobre o momento da sua crucificação. Porque Jesus fala assim, o meu projeto encarnatório no planeta era nascer lá em Belém, de Maria, com José, fazer isso, caminhar, trabalhar 30 anos na família, 3 anos pregando, e depois eu teria que passar por essas provações. Então, nesse período, eu preciso ter esse ciclo da semente, germinar, florescer, dar o exemplo. Ele fala isso para nós. Quando ele fala nessa morte, é nesse encerramento desse ciclo. Mas ele volta, não tem a ressurreição? Ele não volta lá? Ou seja, acabou? Não acabou. Então, há necessidade que a gente construa esse nosso ciclo de vida como a semente, conhecendo todos esses passos. Porque eu preciso me entregar. Quando ele fala perdê-la-á, ele está falando de entregar a essa vivência, a essa existência, a esse capítulo, de acordo com o meu planejamento. Amigos e amigas, a gente precisa terminar essa nossa carreira como completistas. Não é de nos tornarmos um Cristo, mas é de completar essa faixa da caminhada. Vocês conhecem videogame? Todo mundo aqui eu acho que já jogou algum joguinho, não é assim? Lá no joguinho, você não tem, para passar de fase, você não tem que cumprir todas as exigências daquela parte do jogo? Não é assim? Pois é, esse que completa toda essa fase, ele é um completista. Nós precisamos fazer isso na nossa vida atual. Atentos a tudo que temos. Então nós precisamos fazer bem feito, que se não fizermos bem feito, não vai passar de fase. Deu para ilustrar aí essa ideia? Eu preciso fazer bem feito, com o papai, com a mamãe, com os filhos, com a esposa, com o esposo, com a sociedade, comigo. Eu preciso completar essa fase de acordo com os meus saberes. E aí a gente fica assim, nossa, mas está tão difícil. Amigos, nós temos tanta apoio, tanta ajuda, temos tanta facilidade. Será que é tão difícil assim pedir perdão? Será que é tão difícil pegar o telefone e ligar para fulano? Pegar o carro, pegar o ônibus, ir lá e ajudar Beltrano e Ciclano? Será que é tão difícil assim mesmo? A gente precisa perceber isso, e a fala de Jesus nos remete a esse desprendimento que nós precisamos ter desse nosso desapego. Eu preciso analisar a minha vida. Jesus traz isso para nós. Quem ama a sua vida, a perde. Gente, eu quero ser um espírito de luz, rápido. Eu quero ser um Cristo. Eu quero ter uma desencarnação boa. Eu quero ir para um lugar bacana. Eu não quero passar pelo umbral. Eu não quero ter dificuldade. O que eu preciso fazer? Me entregar à vida. Tem alguém necessitado de um prato de comida? Deixa eu entregar. Tem alguém necessitado disso? Deixa eu ir socorrer. Eu posso ligar, eu posso fazer isso, eu posso fazer... Quantas coisas a gente pode fazer? Eu lembro de um caso muito saboroso, acho que eu já contei isso aqui, mas vale a pena a gente recordar. Uma senhora trabalhadora, espírita, ela ficou acamada. E o resultado dela era que ela nunca mais ia sair da cama.
E ela começou a ficar desesperada. Falou, como é que eu vou trabalhar? Naquela época, o telefone era de fio, né? E alguém liga para ela, conversa e tudo. Como é que você tá? Tudo bem? Bem? Ah, não, tô bem e tal. Aquela conversa toda. E ela faz uma prece, falando, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela olha para o lado e vê o catálogo telefônico. Isso é velho, viu, gente? Lembra do catálogo telefônico? Ela olhou para o lado e viu o catálogo telefônico. Pegou o catálogo telefônico, abriu aleatoriamente, escolheu o número e ligou. Boa tarde, tudo bem? A pessoa do outro lado, tudo bem, quem fala? Ah, é a Catarina. Não conhece nenhuma Catarina? Não, eu sei que você não conhece a Catarina, mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu estou na cama, assim, 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 eu estou ligando para a senhora para saber como é que a senhora está. Como é que é o nome da senhora? É Maria. Ô, dona Maria, a senhora é casada? A senhora tem filhos? Como é que a senhora está? Como é que está a saúde da senhora? Começou a perguntar para ela. Ah, é, e tudo. Aí o papo rendeu, né? Aquela coisa toda. Aí a dona Maria comentou que ela ia, na próxima semana, fazer um exame e tudo, aquela coisa toda. Ela falou, muito obrigado, dona Maria, por você ter me atendido e tudo, né? Fica com Deus e tal. Beleza. Passou uma semana, ela ligou para dona Maria. Oi, dona Maria, aqui é a Catarina. Oi, Catarina. Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que foi o exame? Gente, ela fez uma lista enorme de pessoas que ela ligava o dia inteiro para saber como é que estavam as pessoas. Olha, para mostrar para a gente que a gente tem em mãos, não é assim? Tem em mãos uma ferramenta para ajudar as pessoas. Porque hoje nós temos dificuldade de pessoas que nos escutem, não é assim? As pessoas estão isoladas, sem quem as escute. Por que nós não podemos fazer essa caridade para nós, para eles e para Deus? Consegue entender? Como nós temos em mão ferramentas que a gente não faz ideia. Nós só ficamos ociosos porque escolhemos esse desapego de não se aproximar das pessoas. Não é? Bacana isso, né? Eu adoro essa história. Sempre me remete, quando eu fico meio preguiçoso, aí eu falo assim, vou pegar o catálogo do telefone, vou ligar para o povo, vou procurar o povo. Quem ama sua vida, a perde. E quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á a vida eterna. O entendimento das palavras do Mestre, diz Hamed, pode nos libertar do sofrimento a que nos arremessou o apego. O entendimento das palavras do Mestre pode nos libertar do sofrimento a que nos arremessou o apego. Conhecereis a verdade, a realidade, e a realidade, a verdade, nos libertará. Libertará de quê? De dores futuras. Conhecer hoje tudo, a realidade, vai nos salvar de quê? De dores futuras. Eu vou entender esse desapego de forma diferente, vou ser mais caridoso. O que eu estou fazendo? Eu estou melhorando o meu futuro. Bacana isso, né, gente? Está nas nossas mãos, eu não canso de falar isso. A solução dos nossos problemas está em nossas mãos. O amar a vida ou odiar a vida a que o Cristo se refere é exatamente o despertar ou a conscientização de que as coisas vêm e vão na nossa existência e que é preciso adotar a prática. As coisas vão passar, a transitoriedade das coisas. Eu encontrei a pessoa que eu precisava, estava devendo para ela 200 reencarnação, 2 moedas. Aí eu estou lá numa lanchonete, passa uma pessoa e fala assim, moço, me dá R$2 aí para mim comprar o que seja. Aí você, consciente, né? Nossa, será que está na minha lista essa pessoa que eu estou devendo? Peraí, não vou dar 2 não, vou dar 4. Não vou dar 4 não, vou dar 5. Consegue entender? Porque a gente tem um recurso, não tem um recurso? A pessoa está pedindo 2. Quem sabe aquilo ali vai fazer com que ela mude de vida. Vocês já pensaram nisso? R$2? Uma passagem de ônibus, alguma coisa assim, pode fazer com que aquela pessoa mude de vida. Mas a gente pensa nisso?
Ah, vai fazer besteira com esse dinheiro. Logo, meu dinheiro suado, a gente não regra, né? A gente fica regrando o que a gente vai dar. Entrega logo. Entrega. E fica feliz, sai feliz. Fala, Senhor, se eu estava devendo 2 moedas, já acertei com isso. Pode vir o próximo que eu tenho mais moeda para poder dar. Não é assim? A gente começa a ter uma consciência boa. Se eu tenho recurso, por que não oferecer àquele que não tem? Ah, mas e o que ele vai fazer? Não se preocupe com isso. Faça a sua parte. Quem divide, multiplica. É assim? E aí o Hamed continua dizendo: e que é preciso adotar a prática do desapego em relação a elas. O apego é a memória da dor ou do prazer passado que carregamos para o futuro. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Não vou dar. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Eu preso a alguma coisa, não quero partilhar. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito mais. Aqueles R$2, aqueles R$5, podem multiplicar demais. A gente pega e vai fazer um lanche. A gente gasta lá com a família R$100, R$150. Fácil, né, gente? Fácil. Esse mesmo valor. Se a gente fizer um lanche e pegar o outro valor desse mesmo, entregar para uma família, vai alimentar aquela família durante 30 dias ou mais. Olha que interessante isso. A gente precisa saber utilizar os valores que a gente tem, as atenções que a gente tem. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Eis a excelência da mensagem. Tudo em nossa vida terrena é transitório. Vai passar, vai mudar e ir além. Os grãos de trigo vão tomar uma nova feição, se transformarão num imenso trigal e mais adiante se converterão na prodigalidade do alimento generoso. Apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na terra, nada se perpetua, somente a alma é imortal. Amigos e amigas, a gente tem a ideia que um bago de milho pode alimentar uma nação inteira? Um bago de milho pode alimentar uma nação inteira. Uma boa palavra pode acalentar inúmeros corações. Uma ação positiva pode ser o despertar daquele que estava nas trevas. Um bom dia, uma boa tarde, pode ser a ferramenta que a gente precisa utilizar em favor do outro. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Que a gente continue com Jesus, sempre trabalhando para o Pai.